Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é uma bênção e uma grande alegria para nós esse culto de relacionamento que acontece hoje. O Senhor providenciou que nesta noite pudéssemos contar com a presença do irmão Rodrigo, que veio a trabalho aqui no Brasil, e agora numa rápida passagem que está indo para o sul para visitar os seus pais, os pais moram no Rio Grande do Sul, parou para dar um alô para nós aqui, certo? E está conosco essa noite. E outro ponto é a grande alegria de constatar, poder dizer que a trilogia série Mulheres está concluída. Sobre o irmão Rodrigo. Rodrigo é casado com Cindy, foram agraciados com 2 filhas, Betina e Rebeca. Heloísa e eu o conhecemos num encontro de empresários cristãos há mais de 12 anos. Naquela época, ele, naquele evento, ele apresentou o projeto Turquia. E Heloísa e eu, nós ficamos bastante impactados em ver que eles estavam dispostos a sair do Brasil e morar num país muçulmano com 2 pequenas meninas, bem pequenas. Naquela época, para arrecadar fundos, ele fez um banquinho de oração. Eu acredito que até alguns aqui dos mais velhos devem se lembrar daquele banquinho de oração. Bom, essa preocupação Pia e da Heloísa, ela acabou se dissipando, porque a fé do Rodrigo, que tudo ia dar certo, que o Senhor ia guardá-los, e depois a própria Cindy, conversando com a Cindy, mas longamente, também estavam convictos que era para lá que o Senhor os estava mandando. Deus nos permitiu visitar essa querida família em Istambul. E com eles tivemos a oportunidade de visitar as 7 igrejas que estão no Apocalipse. Foi um tempo muito bom lá, estar junto com a família. As meninas estavam de férias na época que nós estávamos lá, e assim saímos de Istambul e andamos por dentro da Turquia, visitando os locais onde estavam as 7 igrejas. Antes de chegar no local, líamos o texto que estava no Apocalipse, e assim nós tentávamos entrar naquela época e entender o que estava acontecendo. Foi uma viagem muito linda. Deixo com vocês depois o Rodrigo contar um pouco mais, tá? Porque senão ele vai ficar sem ter o que falar. O segundo ponto que queremos agradecer é o lançamento do 3º livro e o complemento da série Mulheres. O primeiro livro, Mulheres que Inspiram. O segundo livro, Mulheres que Saram. E o 3º livro, esse que está sendo apresentado hoje, Mulheres que Alimentam. O primeiro livro, ele retrata mulheres que nos antecederam e que serviram como fontes de inspiração, fontes de ensino. A mulher mais velha ensinando as mulheres mais novas. O segundo livro relata o testemunho de 7 mulheres quanto à cura do corpo e da alma, baseado na fé e se deixando conduzir, trabalhar pelo Espírito Santo.
O terceiro livro, esse que está sendo apresentado hoje, é um compilado dos estudos da Heloísa ao longo desses mais de 30 anos que ela tem orado e estudado a palavra. Compõe reflexões diárias que auxiliam no dia a dia e procuram trazer sabedoria para a mulher prudente. Portanto, queremos agradecer a Deus e ao Senhor por esse momento. Primeiro, querido Pai, queremos te agradecer pelo dia, por nos trazeres até aqui. Também queremos te agradecer, querido Pai, por esse momento, pelo culto. Muito obrigado, Senhor. Pela presença do irmão Rodrigo, pela concretização do livro das 6 mulheres, por todas as pessoas que auxiliaram no trabalho desses livros, dando seu testemunho, redigindo, criando arte, produzindo esses 3 livros. Também queremos agradecer ao Senhor pela disposição da Vânia, do Tiago, da esposa, do Nicolas, por cederem esse lugar e pela toda essa decoração. Muito obrigado. Por todos os irmãos e irmãs que estão aqui reunidos hoje. Que o Senhor abençoe a todos e a Ele entregamos os frutos dessa noite. Amém. Paz. Amém. Amém. Agora vamos ouvir então um louvor. Alto, tá, né? O som não está muito alto para vocês? Tá. Então. Som. Aí sinaliza, gente, se tá bom. Todo mundo escuta? Joia. Então, amados, para nós é um momento especial hoje nós estarmos reunidos aqui como Igreja de Jesus Cristo, como irmãos, como família de Deus. É tão bom, não é? Para mim é uma alegria que não importa a chuva lá fora, não importa as circunstâncias, o que importa é nós podermos nos reunir, estarmos juntos e adorarmos a Deus. Já iniciamos essa manhã com a nossa reunião de oração e desde então às 5 horas nós estamos em pé, né, Walter? E mais alguns irmãos aqui que estiveram presentes, e foi um mover muito precioso do nosso Deus nesse nosso momento de oração nessa manhã. E fruto deste momento de oração surgiu o que eu vou falar. É interessante, né? Porque a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Não são os nossos planos que prevalecem, mas sim aquilo que o Senhor estabelece. Então, quando eu acordei às 5 horas e me levantei, assim veio na minha mente um texto bíblico. Eu não li nos últimos dias, não pensei a respeito dele, mas ele veio. Salmo 45:1 diz assim. Vamos lá. De boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. Isso foi o que veio ao meu coração nessa manhã. Durante a reunião nossa de oração, eu acabei citando essa palavra com os irmãos, porque falamos sobre voz, falamos sobre a voz de Deus que nós ouvimos e a voz de Deus através de nós
para que os outros ouçam também, para que os outros... nós hoje temos Jesus dentro de nós e o que nós falamos é a voz dele em nós, alcançando vidas e trazendo uma renovação das vidas. Então, isso tudo aconteceu hoje pela manhã e eu passei o dia então pensando nessa palavra e aí refletindo sobre ela, o texto todo que o Senhor me trouxe do versículo 1 para nós refletirmos aqui de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. É interessante, né, que o Salmo ele é um salmo dos filhos de Corá, que estão ali consagrando ao Rei. O Rei está com letra maiúscula na Bíblia, então é a Deus que eles estão consagrando as palavras que eles estão cantando. Os filhos de Corá, eles entoavam canções, e daí diz também, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Mas que tudo isso tem a ver com este momento? Que afinal nós estamos aqui para lançar um livro e não uma canção, não é verdade? Mas a minha reflexão que Deus trouxe ao meu coração para partilhar para vocês é um texto do livro de Provérbios que fala sobre o que são essas boas palavras. Está lá em Provérbios 10, os versículos 20 e 21. Porque eu perguntei, Deus, o texto diz de boas palavras transborda o meu coração. O que são essas boas palavras? E me fala sobre isso, Senhor. Provérbios 10, o 20 e 21, eu vou ler, talvez na versão de vocês esteja diferente, eu vou ler aqui na versão, na nova tradução na linguagem de hoje, essa que o Rodrigo usou, e está escrito o seguinte: as palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Então, as palavras podem ser boas e podem ser más. E boas ou más, elas têm o seu valor e a sua consequência. Portanto, as nossas palavras refletem o que está dentro do nosso coração. Na versão revista e atualizada, fala as palavras do justo são como palavras boas ou palavras semelhantes à prata. E aí, eu fiquei pensando, o nosso Deus, Ele criou o mundo através da sua palavra, não é verdade? A gente lê lá no Gênesis e disse Deus, e tudo foi formado. Então, tudo foi formado pela palavra falada de Deus. Quando Ele formou o homem, quando Ele formou Adão, Ele, a sua imagem e semelhança, Ele deu a capacidade de Adão e depois para Eva de se expressar intelectualmente. Tanto que nós vemos no Jardim do Éden, Adão e Eva conversando com Deus. Eles falavam com Deus na viração do dia, na verdade. Deus instruía, Deus ensinava, Deus se revelava a eles. Então, havia ali, nós vemos o valor da expressão verbal, vemos o valor de termos boas palavras para transmitirmos às pessoas. Palavras, então, como diz o texto ali, elas geram comunicação. Geraram comunicação entre Deus e Adão e Eva. Geraram algo mais. Deus deu para Adão a capacidade de dar nomes aos animais. Então, ele observava os animais e ele falava um nome para os animais. Então, como é preciosa a palavra que sai de dentro do nosso
nosso coração, não é verdade? Palavras, então, elas geram comunicação, elas geram interação, elas geram relacionamento, elas geram intimidade. As boas palavras trazem tudo isso. As palavras más nós vamos deixar de lado, porque não são elas que nós queremos pensar neste momento. Nós queremos pensar na palavra viva. Jesus, quando veio, quando o Deus que se fez um de nós, aquele que se tornou um como nós, que se manifestou como um ser humano, ele se revelou como o Verbo de Deus. Então, Jesus é a palavra viva. Ele é, João 14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, o Verbo de Deus, Jesus. Então, Jesus é expressão de Deus. O Rodrigo falou aqui, né, sobre isso que começa dentro de nós e vai para fora. Por isso precisamos ter Jesus dentro do nosso coração. As palavras de Jesus, elas ficaram gravadas, escritas. Então, além da palavra de Deus ter criado o mundo, além de Jesus ter se manifestado como a palavra viva, ensinando enquanto ele estava aqui, caminhando com os seus discípulos, falando e mostrando através do seu viver, essas palavras ficaram registradas no papel para que pudessem chegar até nós. Então eu entendi quando o Senhor falou ali no Salmo 45, de boas palavras transbordam o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A composição que o Senhor me deu não foi uma composição musical, foi uma composição escrita, expressa de forma escrita. E eu queria colocar algo dessa palavra que ficou registrada para nós, dessa palavra escrita, ficou registrada para nós, e hoje nós lemos e ali a gente sente Deus falando conosco. Um dia eu estava na minha reflexão diária, naquele momento de comunhão, só eu e Deus, e eu sempre, são mais de 35 anos de conversão que eu tenho, mais 37, e desde lá eu desenvolvi a prática de me sentar de manhã cedo, eu levantava, preparava o café da manhã, o Walter ainda estava se preparando para vir tomar café para depois ir trabalhar, e eu me sentava lá na mesa da sala de jantar, abria a Bíblia, e ali eu começava a conversar com o Senhor. E num desses momentos, eu lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, uma das cartas escritas para uma das 7 igrejas que tivemos a oportunidade de visitar quando estivemos na Turquia, a igreja de Laodiceia. Muita gente sabe esse versículo de cor, ele é usado muitas vezes como um texto evangelístico, mas na verdade ele foi escrito para a igreja. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, um dia fazendo essa reflexão deste texto, algo saltou. Aquela ação do Espírito Santo no nosso interior, né? Só o Espírito Santo pode nos dar. Eu entendi, gente, que toda vez que eu me sento à mesa, que eu gosto de ler na mesa, e gosto de pôr a Bíblia aqui, sentar e ler à mesa. Cada vez que eu faço isso, que eu sento à mesa e abro a Bíblia e começo a ler,
essas palavras que ficaram registradas para nós na Bíblia, eu tenho um encontro com a palavra viva. Eu tenho um encontro com Jesus. Ali acontece um momento de interação, um momento de troca. Porque Jesus disse, se você abrir a porta e me deixar entrar, eu vou sentar. Porque ele diz, eu cearei contigo e tu comigo. Então, ele senta conosco naquele momento. Então, eu passei a ver que aqui, cada vez que eu abri a minha Bíblia, Jesus estava ali, junto comigo. E por que eu falo que existe troca? Porque Jesus diz, eu cearei, eu entrarei, cearei com ele. Então, primeiro, ele recebe de mim. Porque ele diz, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Como? Como isso acontece? Jesus se senta comigo à mesa e fica me esperando falar com ele. Então, quando eu sento naquele momento ali com ele, ele está pronto para me ouvir. E eu vou conversando com ele, falando com ele, abrindo meu coração, trazendo para ele palavras de elogio, de louvor, de adoração, mas também palavras de angústia, também momentos de aflição, também perguntas, também pedido de perdão para ele, reconhecimento de pecado, pedido de ajuda, e ele está ali, me ouvindo. Depois eu abaixo os olhos para mim, para a palavra que eu estou lendo, e ele me responde. Ali, então, eu sei com ele, porque ali ele traz através daquela leitura, daquela palavra, ele fala o meu coração, ele traz a resposta, ele traz o consolo, ele traz o ensino, ele traz a correção, ele me alimenta. Por isso que este relacionamento está descrito como ceia. A ceia se faz à mesa. Quando sentamos à mesa é que nós vamos fazer a refeição. Então, aquele momento que eu me sento à mesa com Jesus, eu recebo dele o alimento. Ele se revelou, não é verdade, para nós como o pão da vida, não é mesmo? Ele se revelou a nós como o alimento perfeito. E aí, amados, como fruto desses momentos de encontro com o Senhor, surgiram as reflexões que formam este livro. Durante mais de 30 anos, como eu disse para vocês, neste momento de encontro com Jesus, nesse momento de ceia com Ele, eu fui registrando o que eu falava e o que Ele me respondia. Esses registros, eu tenho cadernos, armários de cadernos e cadernos e cadernos, onde eu fui fazendo as anotações deste encontro a cada manhã com o Senhor. Então, o propósito da publicação deste livro, que arde no meu coração, é para que cada um que lê seja motivado a desenvolver este momento de mesa com o Senhor a cada dia. Nós nos alimentamos pelo menos 3 vezes por dia, o nosso corpo, não é verdade? Mas a principal refeição nossa é esse alimento, de preferência de manhã, quem pode, né? Quando a mente está limpa, quando a janela está fechada para fora, mas aberta dentro. Aí a luz de Jesus entra através da palavra, limpa, lava, restaura, ensina. E aí quando nós abrimos a janela para o mundo, nós já
já estamos fortalecidos e as circunstâncias não vão nos abalar. Então, o propósito com este livro é esse. Jesus se revelou como o pão vivo que desceu do céu. Vocês lembram disso? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, eu amo o capítulo 6 do Evangelho de João. As pessoas aqui que caminham comigo sabem disso. Eu amo refletir e pensar sobre Jesus como o pão vivo que desceu do céu, como o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Então, eu vou lá para abrir a porta, nada, segundo o texto do Apocalipse. É claro que no momento em que eu pela manhã abro a Bíblia, eu estou abrindo, me dispondo a sentar à mesa. Então, eu estou indo de encontro, o Senhor já está esperando. Então, ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E mais, aquele que come da minha palavra, do meu pão, viverá eternamente. Então, amados irmãos, esse momento de devocional, de reflexão, o Rodrigo partilhou aqui o fruto de um momento de reflexão sua, não é verdade? Ouvimos o partilhar deste momento tão precioso de comer da palavra, de sentar-se à mesa com Jesus. Então, essa é a origem desses textos que estão aqui. Durante os anos de 2008 a 2012, todos os domingos ainda era enviado por e-mail para as irmãs que faziam parte do nosso grupo de mulheres, para algumas pessoas que conviviam conosco, mas que irmãos de outras congregações, familiares, pessoas do meu relacionamento que desejavam, elas recebiam uma reflexão. Então, do ano de 2008 ao ano de 2012, eu mandei todos os domingos uma reflexão para que as pessoas tivessem durante a semana o seu tempo de parar e refletir e estar à mesa com o Senhor. Eu, de todas essas reflexões, que eu nem sei quantas, então eu selecionei, e aqui a Thelma, da editora Coliseu Valores, que me ajudou e que tem trabalhado nesse projeto, ela esteve comigo na seleção dos textos. Então, que nós selecionamos 31 textos, um para cada dia do mês, para que no final de cada reflexão tem perguntas para nós trazermos para a nossa realidade, porque aquilo foi uma reflexão que Deus deu para mim. Mas cada um que lê vai trazer para a sua realidade, e o Senhor vai falar, porque é a palavra dele que operou em mim e que agora está sendo distribuída para operar em outras vidas, continuar a operar, porque já foi distribuída naqueles anos e agora então ela está aqui em forma de livro. O que realmente importa, meus irmãos, é que a leitura motive cada um de vocês e impulsione a se alimentar todos os dias da única comida verdadeira, da única que não estraga, que não perece, que nos fortalece, que faz uma obra completa em nós, para que nós sejamos este templo, conforme a palavra que foi partilhada, para que sejamos esse templo não feitos por mãos, não dependendo de mãos humanas, mas acima de tudo, construído pelo nosso Senhor, que um dia nos permitiu receber vida e estar aqui presente nessa terra. Então, no primeiro livro, esse livro é o terceiro da trilogia, como o Walter já falou aqui, no primeiro livro do Mulheres que Inspiram, o que Deus trouxe ao meu coração
foi partilhar com mulheres. Por que Deus criou a mulher? Qual o propósito dele ao criar a mulher? Qual a identidade que ele deu para a mulher? Porque as mulheres estão tão perdidas na sua identidade em função da cultura, em função perdida, eu digo assim, sem desnorteadas, por causa principalmente da cultura, dos valores de cada época. Mas o Senhor criou com um propósito. E ali, naquele livro, eu começo falando de mulheres que me inspiraram na minha família e de mulheres bíblicas que inspiraram o meu relacionamento, a construção do meu relacionamento com Jesus. No livro Mulheres que Saram, que é o segundo, o que aconteceu, eu só concordei em fazer o primeiro, porque um dia Deus me falou que eu estaria abrindo caminho para outras mulheres também partilharem a sua história. Por isso surgiu o segundo. E aí 7 mulheres da nossa convivência, as 7 que preparam o devocional Maná das manhãs, que são distribuídos através do WhatsApp. Essas 7 mulheres testemunharam do seu encontro com Jesus através desta palavra viva e da transformação que este encontro gerou, sarando o seu interior e restaurando a vida numa determinada área naquele momento, né? E este livro de mulheres que foram saradas é um veículo para que outras sejam saradas. Hoje mesmo ainda a Karine partilhou, né, Karine, um testemunho de uma pessoa para quem ela entregou o livro, uma pessoa que estava passando por um momento bastante difícil, uma pessoa já de idade, né, Karine? Sozinha, e depois com medo de viver sozinha na sua casa, porque não tinha mais o seu marido, não tinha mais a irmã que morava com ela, então ela estava com medo de viver, dormia na casa da filha, né? E depois que ela leu o livro Mulheres que Saram, ela voltou para a sua casa e voltou a viver e vive sem medo, porque ela conheceu o amor que lança fora todo medo, o perfeito amor que é Jesus e que entrou na vida das pessoas que escreveram o livro e que entra na vida de todos nós, quando nós, num encontro com a palavra de Deus, com a palavra viva, abrimos o nosso coração para que ela entre. E este terceiro livro, chamado Mulheres que Alimentam, o propósito é para que sejamos despertados, todos nós, a ter este relacionamento diário com o Senhor, onde o alimento mais precioso, que é a palavra viva, nós recebemos e depois partilhamos, como é o que eu estou fazendo. Eu só vou comigo, eu escrevi no meu caderno, depois eu transmiti naquela época, há tantos anos atrás, através de e-mail, que era a comunicação que a gente tinha, e hoje, então, ele está aqui para alcançar, nós sabemos, um livro, como diz a Thelma, a gente não faz ideia aonde ele vai chegar, né? Quantas mãos ele vai passar, mas nós sabemos que na mão de alguém, daquele que cair, que colocar os olhos, vai ficar curioso pela arte da capa, vai querer saber como é que as mulheres alimentam. Amados, só quando nós estamos alimentadas é que nós podemos alimentar o próximo. Amém? Este livro, então, eu consagro ao Rei Jesus. Amém. Vocês vão ter a oportunidade de ver que eu fiz uma dedicatória no livro para a minha avó. A minha avó materna, ela foi quem despertou em mim o desejo pela leitura, o gosto pela leitura e também a vontade de escrever, porque
que ela escrevia poemas e poesias. Na minha avó tem livro, nós publicamos, a família publicou, pós-morte dela, os livros dela, que na verdade ela escrevia dessa forma, gente. Este é o livro que ela fez especialmente para mim, manuscrito, quando eu fiz 8 anos de idade. Ela colava as figurinhas e fazia os versinhos. Alguns descreviam histórias da sua vida, histórias de angústia, histórias do que ela passou. Ela era bem mais jovem que o meu avô e teve uma vida bastante solitária. Meu avô foi jornalista na época em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e ele fazia os discursos do presidente. Ele redigia, então ele viajava muito e a minha avó vivia muito sozinha. Então, hoje, lendo, muitos dos seus escritos aqui mostram solidão, melancolia, mostram tristeza, mas para mim ela escreveu um versinho aqui abrindo o livro. Então, esse é um tesouro que eu tenho guardado todos esses anos, e eu dediquei para ela porque na última página ela escreveu o seguinte: na inspiração destes meus pobres versos falou o meu coração. E eu então digo isso hoje, né? Não são pobres as reflexões, mas eu partilhei o que está no meu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração está cheio de amor por Jesus. E este livro possa despertar o amor ainda maior por Jesus, numa reflexão dos seus textos e o desejo de também refletir e escrever, gente. Então, esse é o meu desejo e a minha oração. E aí, então, este livro está sendo lançado hoje a respeito da capa, do livro, da arte de capa, feita aqui pelo Rodrigo. Estou trocando os nomes hoje. Desculpa, Diego. O Diego também é uma pessoa com quem nós temos um relacionamento de muitos anos, né, Diego? Desde 2006. Desde 2006, nós caminhamos juntos, né, Diego? Edificando um ao outro. E o Diego expressa o que Jesus fala ao seu coração através da pintura. É muito lindo porque Deus deu para ele uma esposa que expressa através da dança. Então, é muito lindo que o Senhor faz, como Ele nos abre caminho para nós expressarmos o relacionamento com Ele de inúmeras formas. Então, que todos vocês sejam estimulados a expressar a sua relação com o Senhor de alguma maneira que alcance outras vidas. Amém? E como esses 3 livros formam uma série, nós então acondicionamos os livros numa caixa, que então, quem quiser para presentear alguém, aqui está. A caixa também tem uma arte que representa então uma mulher de branco, uma mulher que conhece a sua identidade, uma mulher que foi transformada, sarada e que é alimentada por Jesus e que forma a noiva, a igreja de Jesus Cristo. Amém? É claro que tem toda... Aqui o Diego escreveu o texto com a inspiração da sua arte, assim como nos livros existe no final de cada livro a inspiração da capa, aqui também está a inspiração dessa arte. Então, além de cada um que tem os livros ter
conteúdo dele, a palavra de Deus partilhada, tem também obras de arte dentro da sua casa. E eu agradeço a Thelma, da editora Cores e Valores, porque se a Thelma não tivesse ido atrás de mim e ficado durante um ano, vamos, Heloísa, vamos, não tinha saído o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então, obrigada, Thelma, obrigada, Diego, obrigada a todas vocês, irmãs que têm me acompanhado, a todos que têm intercedido, a todos vocês que estão aqui. Eu agradeço ao meu marido, que é o meu apoiador incondicional, que está ali para mim. Vamos lá, colocar o freio quando necessário e o estímulo quando necessário. Então, gente, está aqui, está à disposição, tanto o livro, aqui estão os 3 aí, se alguém quiser adquirir, né? E como os 2 outros, toda a renda do livro é doada para trabalho de missão com resgate de vida de mulheres. O primeiro foi para a missão Libertos pela Palavra, da pastora Matilde, em Jundiaí, que tem uma casa de recuperação feminina. O segundo livro, a renda foi para o Instituto Servindo as Filhas de Sara, que é um trabalho de restauração de mulheres em Jerusalém, através de uma missionária brasileira, que hoje mora nos Estados Unidos e que Deus colocou na nossa vida. E este livro, assim como a venda da Caixa, vai continuar sendo para essas 2 entidades, segundo a direção de Deus. Então, gente, eu agradeço e quero orar abençoando a vida de vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse momento tão singular, um momento tão especial, Senhor, na minha vida, e eu creio que na vida de todas as pessoas que aqui estão, de todas as pessoas que leram ou vão ler ou vão receber esses livros. Pai, eu tenho certeza, Senhor, de que o Teu Espírito vai mover os corações para que o Teu Filho seja exaltado e o conhecimento da Tua glória, da glória do Filho, da glória do Deus que é triuno, encha a nossa terra. O conhecimento dessa glória cubra a nossa terra e nós, de fato, compramos com o papel para o qual fomos criados, que é refletirmos a Ti em todo lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a todos. Eu quero mais uma vez agradecer a Vânia. Walter já fez o agradecimento com toda a sua disposição. Foi ela que arrumou tudo, gente, porque o livro ficou pronto na quarta-feira. Terça-feira. Quarta-feira nós decidimos fazer isso que vocês estão participando, e vão desfrutar agora. E Deus é tão maravilhoso, não seria assim o nosso... iríamos fazer um culto normal, sem nada de muito especial, porque o especial é o Senhor presente, mas houve um casamento aqui no sábado e eles deixaram as luzes, a decoração, as flores, os tapetes, tudo. A Vânia, é claro, preparou o restante, organizou. A Vânia especial na decoração e no cuidado. E tudo isso para vocês, gente. E também das mãos da Vânia, que além de toda a habilidade manual na decoração, na costura e tudo mais que ela faz, tem uma mesa preparada para vocês desfrutarem de uma comunhão de mesa